Olá, irmãos e irmãs! Evangelho de hoje, Marcos 15, do 1 ao 39. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciões, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos então o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que lhe pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isso é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos prostravam-se diante dele, zombando-o. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer:
Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto ouvindo disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se do alto para o baixo, em duas partes, enquanto o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, esse homem era o Filho de Deus. Reflexão do Padre Roger Araújo. Gente, a gente tá com a graça de Deus iniciando essa semana de graça, essa semana santa, uma semana maior, uma semana de paixão, da morte e ressurreição gloriosa de Jesus. O nosso ponto de chegada é a ressurreição. É ela que ilumina e traz toda a luz para as dores, para as paixões, para a grande paixão da vida, que é o sofrimento de Cristo. E Ele com certeza se manifesta nos sofrimentos, nas dores e na vida de cada um de nós. Por isso esse domingo não é só um domingo de ramos, mas também é o domingo da paixão de Jesus Cristo. Se Jesus glorioso em Jerusalém, reconhecido e aclamado por alguns, os mesmos ou alguns do que o aclamavam, vão gritar também em meio ao engano, à ilusão, a massa da manobra que promove um grupo de judeus, vão gritar pela sua crucificação. Vamos contemplar o Cristo que é aclamado como o Rei de Israel, o bendito que vem em nome do Senhor. Mas vamos contemplar também o Jesus que é traído, que é gritado para ser crucificado. É o drama das contradições humanas. É o drama das nossas próprias contradições. Jesus vem ao nosso encontro nas pessoas pobres e sofredores. Ele vem ao nosso encontro naqueles que a gente nos opõe. Muitas vezes a gente ama Deus, a gente tem Deus como tudo em nossa vida, mas a gente também se opõe a Ele, grita pela crucificação dele. Se a gente tem a graça de estarmos na sua presença, muitas vezes a gente cai na desgraça de nos corromper pelo pecado. Se a gente tem a graça de amá-lo na Eucaristia, muitas vezes a gente cai na infeliz desgraça de rejeitá-lo na pessoa do nosso próximo. Se o amarmos com as nossas palavras e atos, nós muitas vezes o rejeitamos na pessoa dos nossos irmãos, que é a presença dele no meio de nós. Vamos celebrar a nossa Semana Santa nos santificando pela palavra. Vamos celebrar acolhendo como nosso Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, vamos acompanhar sua paixão, acompanhar todo o drama que envolve a sua morte, para não continuarmos crucificando Jesus com as nossas obras, com os nossos atos, com as nossas palavras, mas nos arrependermos, nos purificarmos, nos renovarmos, sermos de verdade do grupo dos seus seguidores. Aqueles que não abandonam, seja qual for a situação de vida e do mundo onde passamos, ou sejamos a verdadeira Igreja de Cristo que o ama sobre todas as coisas e que vive na comunhão com os seus irmãos. Sejamos a Igreja de Cristo que acolhe Jesus e que saibamos acolher o outro como as pessoas que simbolizam e representam Jesus para nós. Jesus que nós amamos vem ao nosso encontro na pessoa dos pobres, dos sofredores. Vem ao nosso encontro naqueles que nos opomos, mas Ele vem de uma forma para trazer Jesus em nós. Acolhamos Jesus porque Ele está no meio de nós. Uma boa e abençoada Semana Santa para todos vocês. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um ótimo dia.